Essa tia, fica com Deus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aí com mais uma volta com Cristo. Então, uma igreja que vence. Agora, porque ele estava louvando aí, tu me adora e eu visito a tua casa. Tu me adora e eu visito. É forte, irmão, é forte. Sempre bom, né, irmão? Tá na presença, tá nos cultos, tá louvando, adorando ao Senhor, bendizendo o Santo bendito. Esse é o soberano nome. Olha um outro culto. É benção. Meu primo, vira e mexe, vem aí também. Eu creio na mudança de Deus sobre a vida do meu primo. Você crê na mudança de vida do seu parente? Se você crê, comente embaixo do vídeo aí eu creio. Para juntos estarmos em sincronismo de oração. Nós oramos daqui, vocês oram daí, nós oramos na rua, nós oramos na moto, nós oramos na igreja, nós oramos no monte. Nós oramos em qualquer lugar, gente. Então, irmãos, como muitos sabem, né, essa filmagem que eu faço, é nas voltas que eu faço. Bom, nem todas são voltas, né? A realidade da realidade é quando eu tô indo da casa pro serviço, do serviço para casa, ou quando eu tô indo do serviço, bus, indo para algum lugar, ou da casa indo para algum lugar. Por exemplo, hoje, agora eu acabei de sair da congregação do Campo Limpo, do Ministério Elim, e agora eu estou indo para a igreja Elim do Jardim Jacira. Ou seja, se movendo do Campo Limpo e no COP. Se você quiser fazer uma visita aos nossos cultos, no momento estamos com culto nos lares, dias de segunda às 8 horas da noite, quinta-feira às 8 horas da noite e sábado às 6 horas da noite. Você que quiser, chama a gente no comentário, manda um zap. Vai ser bênção, hein? Então, irmãos, saindo, indo ao copo, indo no sentido Jacira. Talvez esteja um vídeo meio demorado hoje, mas o alvo e o foco do vídeo não é falar somente da viagem, mas focarmos Cristo, porque Ele é o nosso foco, Ele é o nosso alvo. E como está escrito em Hebreus capítulo de número 10, se a memória não me falha, no versículo de número 2, quase que atropelei o cachorro, irmão. Rapaz, eu tenho medo de atropelar o cachorro. No versículo de número 2, aonde está escrito: firmar os olhos em Jesus, autor e consumador da fé. Então vamos firmar os nossos olhos essa noite. Bem, hoje vamos falar sobre só um minuto, tem muito buraco. Misericórdia, irmão. Isso aqui é a tal, o pessoal fala que é fundão, Capão Redondo, cheio de buraco essa rua. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Bom, hoje vamos falar sobre assuntos. Vamos estar falando de alguns assuntos. Por exemplo,
Ao olhar aos céus, eu posso até enxergar a lua. Ao olhar aos céus, eu posso até enxergar o sol. Ao olhar para os céus, eu posso até enxergar as estrelas, as nuvens. É certo que no meio das nuvens os aviões podem voar. O helicóptero já não sei. Mas de uma coisa é bem certa. Misericórdia. Uma coisa é bem certa. Nós até olhamos a lua. Nós até olhamos as estrelas. Nós até olhamos o sol. Ó, o rapaz correndo. Porém não conseguimos tocá-los. Mas sabemos que está lá. Sabemos que estão lá. Sabemos que o sol está lá em cima. Sabemos que a lua está lá em cima. Sabemos que as estrelas estão lá em cima. Poxa, a cruz ali. Eles fizeram teatro. Interessante. Esse é da igreja católica. Então, até sabemos que está lá em cima. Porém, não conseguimos tocá-la. Conseguimos alcançá-la. Da mesma forma é Deus. Mas de um lado contrário é que o sol, as estrelas, a lua, as nuvens, ou até mesmo por telescópios vemos outros planetas e não conseguimos tocar. A diferença é essa. Que Deus não vemos. Não há um binóculo que faça nos enxergar a Deus. Não há um óculos que nos faça ver a Cristo. Não há um óculos que revele o Espírito Santo. Não há. Porém, Jesus disse a Tomé algo muito importante para nós nos dias de hoje. Bem-aventurados são os que crêem e não veem. Bem-aventurados são os que creem e os que não veem. Ou seja, por que pedimos tantos sinais? Por que pedimos tanto para ver isso, para ver aquilo outro, para ver acontecer, a gente acreditar? Será que é necessário mesmo? Que não sempre me engano. Será que é necessário mesmo pedirmos para ver? Será que bem-aventurados somos nós quando pedimos isso? Pois eu vejo Jesus dizendo: bem-aventurados são aqueles que creem e não veem. Ou seja, querido, se Jesus falou, ele disse. Se Jesus falou, está falado. Não tente colocar empecilhos na palavra de Deus. Ou você acredita ou você se torna um duvidoso. Porque com um duvidoso, irmão, ele não vai acreditar em nada.
essa é a realidade. O duvidoso, a dúvida dele não acaba naquela resposta. Porque para um duvidoso, até mesmo uma resposta, é necessária uma outra resposta para confirmar a primeira resposta. Pois bem, assim como até vemos, não com os nossos olhos carnais, mas com os olhos da fé, os caminhos a qual Cristo preparou para nós, nós vemos que é desnecessário os nossos carnais terem algo a mais. É certo que Jesus demonstra o seu poder para revelar a nós coisas profundas e ocultas. É bem verdade que o reino dos céus não é pregoado somente com palavras, mas também com demonstração de poder. É também bem verdade que Jesus, ele testifica, confirma, ele também mostra, ele também revela, ele também afirma que ele realmente é verdade. Porém, isso para aumentar a nossa fé e não para vivermos na dúvida se é ou não é. Para aumentar a nossa fé, para acrescentar a nossa fé, não para gerar em nós um caldeirão de interrogações. Porque aquele que não vê, mas crê, bem-aventurado é. Misericórdia. Ou seja, irmão, aquilo que é real, por ser visível, às vezes se gera dúvidas. Agora, aquilo que também é real, porém invisível, confirma por si próprio, pela sua própria invisibilidade. Você quer que eu te explique? Eu vou te explicar. Existe um filme muito bom. Estava assistindo com a minha esposa Vanessa esses dias. Filme, o nome dele, acho que é Um Ato de Fé, ou Perseverança da Fé, algo assim. Nesse filme, tinha um professor de biologia, meu Deus. Olha, não falei, era de biologia. E esse professor, ele ensinava aos seus alunos que o mundo se existiu por causa de um tal chamado de Big Bang. E, certo ano, na sala desse professor de biologia, caiu uma menina cristã. Para alegrar a tudo, a sua família também era cristã. E o pai dessa menina não gostou muito, que a menina estava perdendo a sua crença na criação, no Deus, na criação do Todo-Poderoso, no Deus da criação. E nisso ele sugeriu um debate, professor, ao pai da menina. O pai da menina, querendo demonstrar a sua fé, querendo demonstrar que o que ele acreditava era verdadeiro, aceitou. Pois aí que gera todo o filme. Porque a filha do rapaz, a estudante que estava na fé, não tinha fé nem mesmo ao ponto de acreditar que o seu pai conseguiria num debate mostrar ao professor dela que Deus existia.
ela tenta de várias formas, de vários gestos, várias coisinhas, tenta fazer o seu pai desistir desse tal debate. Porém seu pai, ele acreditava, não somente com a boca, mas com a sua alma, ao ponto de mesmo ser um pouco leigo, mesmo assim ainda quis defender a sua fé. Tudo bem, chegou o grande dia do debate. Mas até lá ele já havia conversado com um professor que era de biologia, que ensinava acerca que o mundo foi criado por Deus, mas ensinando a biologia em si, a ciência, um monte de coisa. O interessante é que esse professor, ele havia sido humilhado pelo outro professor que ensinava que o mundo foi gerado do Big Bang. E esse professor, que havia sido humilhado pelo professor Big Bang, não queria ajudar o pai da menina. O pai da menina ficou meio um pouco triste, porém perseverante. Um homem tinha fé, irmão. Isso eu falo, um homem tinha fé. Chegou o dia do debate, tudo bem? Tá lá de lado o professor do Big Bang e de lado um pai de uma menina que estava perdendo a sua fé. Vou colocar um ar no pneu aqui. E nisso, ele começou o debate. Porém um professor, por já ter humilhado um outro professor que era cristão, debate, logo começou a responder perguntas com respostas. E adivinha só? O rapaz, pai da menina, que só respondia pela fé, sem argumento científico, sem argumento sólido, humanamente falando. Não consegui responder. Não consegui responder. Opa, mão. Logo perdeu a credibilidade de todos. Perdendo a credibilidade de todos. De repente se levanta alguém da plateia. Adivinha quem era? O professor que havia sido humilhado, que pregava que o mundo se existiu das mãos de Deus. Meu querido, o professor chegou arrebentando tudo, o outro professor do Big Bang, porque ele viu que o professor do Big Bang falava mentiras assim, cientificamente, coisas que eram apenas sugestões e nada sólido. No início ele apresentava ao público, o público acreditava nele, pois o professor, estudado em biologia, apresentou que eram tudo expectativas, mas nada sólido da própria ciência. Queridos irmãos, Deus foi engrandecido naquele dia, viu?
professor do Big Bang. Teve que retroceder porque ficou no beco sem saída. Porém o professor pediu perdão, um monte de coisa, entendeu? E nisso o nome de Deus foi engrandecido pelo ato de fé. A escola inteira acreditava que o nome do Senhor ia ser envergonhado naquele filme. Naquele filme o nome do Senhor havia sido glorificado. Uma coisa eu vos falo. Algo muito importante. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam e que se sabem. Irmãos, a fé ela move montanhas. A fé move montanhas. Creia nisso. Creia nisso. A fé move montanhas. Não importa qual seja. Não importa qual seja. Eu vou dizer de novo. Não importa qual seja. Agora eu volto a dizer como meu amigo Pastor Rafael Salgado. Você não está me entendendo. Eu vou repetir de novo para você. Não importa a montanha. A fé move montanhas. Talvez a tua fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Basta. Basta, irmão, basta. Porque a fé é você crer. A crença gera fé dentro de nós. A fé é um dom do Espírito Santo. Se você tem fé, é porque você crê. Se você crê, você tem uma crença. E se você tem uma crença, você tem fé. E se você tem fé, use a sua fé. Use a sua fé. Não joga ela pela janela para fora. Não jogue ela para fora da sua vida. Não. Use-a. Use a sua fé. Creia, acredite. A fé move montanhas. Não importa qual montanha seja. Sabe por quê? Estou chegando na conclusão agora. Não estou no final do destino, que é a Jacira. Estou aqui do Parque do Lago, mas eu já estou chegando na conclusão agora. Aleluia. A conclusão, sabe qual é, irmão? A fé faz você enxergar o mundo sobrenatural. A fé faz você viver no mundo sobrenatural. A fé faz você enxergar as coisas que não são deste mundo, que não são do sistema deste mundo. A fé faz você olhar aquilo que os olhos são limitados de ver. Os olhos carnais, quando olham para os céus, apenas vê, sabe o quê? Sabe o quê? Uma imensidão azul, não vem o sol, vem a estrela, vem a lua, vem os planetas. Os olhos da fé, queridos irmãos, aleluia, vem a nova Jerusalém, aleluia, porque com o olho da fé, quando eu olho para o céu, eu começo a imaginar e a pensar, Deus sentado na destra, aleluia, o Deus Pai, assentado num trono de branco, o próprio Cristo, Deus Filho, sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Os olhos da fé. Os olhos da fé nos fazem enxergar o que os olhos carnais não conseguem enxergar. Como muitos precisam usar uma muleta, como precisam usar um telescópio, precisam usar microscópio para enxergar coisas que aos olhos nus não se enxergam. É os olhos da fé, irmão. É os olhos da fé. A fé é um óculos. Eu tenho esse costume de dizer isso. A fé é um óculos. Que
uma pessoa que não enxerga direito, ela enxerga meio embaçadamente. Mas quando ela põe um óculos certo, ela começa a enxergar as coisas. A fé é um óculos. Sem a fé, sua visão é limitada a essa terra. A sua visão é limitada aqui, nesse lugar terrestre. Agora, com a fé, você colocando os óculos, você consegue chegar aos céus. Você consegue chegar aos céus. É crente. Jacó, você falou que estava perto da conclusão. Estou. Mas ela dizendo, cheguei agora na conclusão. Amados, com os olhos carnais, podemos ver o sol, podemos ver a lua, podemos ver as estrelas, podemos ver os planetas, sim, podemos também, mas não podemos tocá-los. Essa é a diferença. Que o sol, a lua e as estrelas nós não conseguimos tocar. Mas, e o Criador do sol, tem gente que já entendeu aí, aleluia. Tem gente que já tá, tem gente que já tá entendendo. E o Criador da lua, e o Criador do sol, e o Criador das estrelas, o Deus a qual outro igual não há, aleluia. Você pode até não tocar o sol, você pode até não tocar na lua, você pode até não tocar nas estrelas, mas o Deus que criou o sol, o Deus que criou a lua, o Deus que criou a estrela, Ele habita dentro de você. Ele habita dentro de você. Com as suas mãos você não consegue tocar, você não consegue tocar o sol, você não consegue tocar as estrelas, mas você consegue sentir o Criador do sol, o Criador da lua. Você consegue sentir o Criador das estrelas. Você consegue sentir o teu Criador. O que é o sol do lado de Deus? O que é a lua do lado de Deus? O que são as estrelas do lado de Deus? Porventura existe algo maior ou mais esplêndido do que o próprio Deus? Na minha opinião, não. Porque nem anjos, aleluia, nem humanos, nem o ontem, nem o porvir, nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nada nos separa do amor que há em Cristo Jesus. Eu posso até não tocar no sol, eu posso até não tocar na lua, eu posso até não tocar as estrelas, mas eu posso sentir o Deus que criou o sol, o Deus que criou a lua e o Deus que criou as estrelas. Não queira apenas tocar, use a fé, sinta. E aqui estamos encerrando mais um culto, mais um vídeo, andando com Cristo, uma volta com Cristo.